E aí pessoal, como vocês estão? Hoje eu vou trazer aqui um vídeo super interessante sobre três ações que eu acredito que são os grandes potenciais de 2025. Hoje elas se encontram muito baratas, têm um upside extremamente grande e analisando diversas formas fundamentalistas de se analisar, elas têm potencial muito grande, além de outros fatos que a gente vai comentar aqui que dão mais base de por que elas são excelentes escolhas. Então, sem muita enrolação, vamos para a primeira ação, tá? Eu separei aqui três, que são, acredito que as maiores oportunidades, são as empresas que eu mais estou aportando, ocupam maior parte da minha carteira e vão continuar ocupando enquanto estiverem nesses preços aqui. Bom, a CEMIG é a primeira empresa, tá? É uma empresa do estado de Minas Gerais. Vou falar aqui um pouquinho das métricas fundamentalistas dela, inicialmente. Um PL de 13,75. Isso quer dizer que se ela gera de lucro 1 bilhão por ano, ela está custando 3,75 bilhões. Então, com o lucro dela em 3 anos, 75, 3 anos e 9 meses, a gente consegue comprar essa empresa. Para uma empresa dessa magnitude, 3 anos e 9 meses não é nada. Então é um PL extremamente baixo. Acima de 5 já se torna extremamente interessante. A gente muda um pouco a nossa análise quando se trata de Brasil, quando se trata de Estados Unidos. Mas analisando o Brasil, menos de 5 está muito barato. E se for analisar métricas americanas, 3,75 está de graça. Né? Tá de graça. Preço ao valor patrimonial, 1,07. Isso quer dizer que a gente compra todo o valor da empresa, todo o valor patrimonial dela, com um custo de apenas 7% acima do valor patrimonial. Também é extremamente barato. A gente está comprando quase a preço de custo. Agora, um dos pontos mais interessantes dela. Dividend yield desses últimos 12 meses, 13%, 13,6%. É um dividend yield extremamente alto. E vamos comentar um pouquinho, dar uma aprofundada de por que ele é tão alto e por que é tão a gente consegue confiar tanto que vai continuar assim. Quando você analisa são os acionistas da CEMIG, você vê que 16% das ações é do estado de Minas Gerais. Para quem mora, quem conhece o estado, sabe que o estado está em constante necessidade financeira. Sempre está precisando alavancar. Então, toda hora que está faltando um dinheirinho, recorre a um dividendo da CEMIG. Então ela é meio que a empresa protegida pelo Estado, porque o governo precisa que ela distribua dividendos, precisa que ela gere lucro. Dessa forma, a gente sabe que o dividend yield dela é 13 e vai continuar 13. Vai continuar aumentando, mas sempre vai ser alto, porque o Estado sempre vai ser dependente dos dividendos dela. Óbvio, ter governo no meio não é uma coisa boa. Mas, no Brasil, a gente tem certas nuances que acabam sendo um pouco interessante, né? Acaba sendo um pouco interessante. Primeiro, a gente como acionista consegue comprar uma empresa barata, com potencial de valorização e ainda que paga tanto dividendo, é extremamente atrativo. Agora, desconsiderando, passando essas análises fundamentalistas básicas, vamos analisar um pouco mais profundo a empresa. Falar de margem. A empresa tem uma margem líquida de 20%. Isso é extremamente alto. Dentro das elétricas a gente consegue coisas assim, só que continua sendo muito alto comparando a outras empresas de outros setores. Com relação ao payout, ela tem um payout de 70%. Isso quer dizer que de tudo que entra, 70% ela distribui, que aí é um ponto um pouco ruim. É bastante payout. É uma empresa que, analisando pelo payout, você considera que ela já está em uma estagnação de crescimento, já que ela está pagando tanto, né? Mas, de qualquer forma, ela continua sendo interessante. Quero apontar aqui um dado importante sobre ela. O ROI e o ROIC dela são de 30% e 20%, respectivamente. Isso quer dizer que ela consegue, sobre o patrimônio que ela tem, ainda crescer 20%. O CAGR dela, que foi o crescimento anualizado composto, é de 20% também. Isso quer dizer que por mais que ela pague muito e que ela seja uma empresa que está em relativa estagnação, por estar distribuindo muito, ela consegue aumentar muito o lucro mesmo assim. Então ela cresce e distribui, cresce e distribui. Bom, é o melhor dos dois mundos, né?
Agora eu quero puxar uma outra análise também, que é quando a gente sobrepõe um gráfico de preço da empresa com lucro. Analisando aqui, hoje, a gente teve um aumento de lucro dela, que foi de 8 bilhões, mas a cotação dela caiu para 10. Quando a gente analisa esses dois gráficos, a gente vê que abriu a boca. O lucro subiu, a cotação caiu. Aqui, esse espaço é a nossa margem, e é bastante margem que a gente tem para essa empresa. Sob análise dessas métricas por si só, a gente já vê que a empresa tem um potencial absurdo, tanto de pagar dividendo, continuar lucrando, continuar crescendo, o que é o que a gente precisa, né? Tanto numa estratégia principalmente de dividendos, mas também ela nos entrega uma rentabilidade, no mínimo ela sustenta, né? É o que esperamos, é uma ação que eu vou estar comprando, vou continuar comprando, os lucros continuam subindo, o Estado continua dependente dela, é um setor perene, elétrica, né? Não tem muito erro. Temos que aproveitar os benefícios Brasil, né? O benefício Brasil é investir em empresas assim, saneamento, banco, elétrica, que são as coisas que aqui são extremamente sólidas. Agora vamos para a segunda empresa. A segunda empresa que eu separei aqui é a Sanepar. Recentemente eu fiz um vídeo sobre ela, que está aqui no canal, que é sobre por que ela está tão interessante, qual que é a grande nuance dela. O Estado do Paraná está devendo dinheiro para a Sanepar, e não é pouco dinheiro, é uma precatória de 4 bilhões. Então, não sabemos se o Estado vai pagar esse ano, possivelmente vai começar a pagar esse ano, mas também não deve ser tudo numa botada só, né? Deve fracionar esse pagamento, mas de qualquer forma, a Sanepar é uma empresa que tem payout de 30%, ou seja, tudo que entra ela distribui 30%. E a gente pode considerar que além de ser um payout já muito bom, isso vai aumentar. Ela vai distribuir provavelmente grande parte desses 4 bilhões. E pô, isso é uma pancada para o acionista. Uma pancada boa, né, no caso. Hoje o dividend yield dela é de 6%, que é extremamente atrativo. Sempre oscila em torno disso, ela já chegou a ter anos que foi 8%, mas a média dela é 5%, 6%, que está ótimo. Ela continua crescendo bastante, mas vamos analisar primeiramente os fundamentos dela. PL de 5,2, muito bom, na casa dos 5, está barato. Preço sobre valor patrimonial 0,73, a gente está comprando digamos assim, um conjunto de empresa, vamos dizer que o prédio da empresa custa 1 milhão, a gente está pagando 730 mil. Então, estamos comprando com desconto e ainda é uma empresa que paga dividendo com uma margem líquida de 20%, excelente margem. Com relação ao crescimento, 14 de ROI, 10 de ROIC, então ela continua crescendo sobre o patrimônio que ela tem, e um CAGR de lucros de 5 anos de 8,5%. Então, o crescimento anualizado composto, uma média de 8,5% ao ano de crescimento, que para a gente está dentro do que a gente espera, né? Basicamente, saneamento é uma coisa que regula muito por inflação, vai fazendo aquele reajuste todo ano, mas a continha está sempre reajustando, né? A empresa de saneamento, uma certeza é que ela nunca vai ficar para trás, ela não vai não reajustar, inclusive igual a elétrica, né? Teve aumento da inflação, ela vai reajustar, teu lucro vai reajustar. Por isso que muita gente tem interesse, vou me proteger da inflação com renda fixa. Beleza, é uma estratégia. Eu também estou comprando IPCA mais 7,5, que está nesse período que eu estou gravando esse vídeo. Mas tem muita empresa que também vai reajustando seus valores, né? Que é o caso da elétrica e do saneamento. A conta está sempre reajustada. Agora, analisando aqui a relação de lucro com cotação, deixa eu puxar aqui. De novo, a gente tem mais um caso da boquinha que abriu. O lucro dela foi de 1,5 bilhão, então ela está no segundo ano com maior quantidade de lucro, que 2023 também foi 1,5, agora nesses últimos 12 meses 1,5 também, então 1,5 bi de lucro e uma cotação de 5 nessa PR4. Então o lucro subiu, a cotação diminuiu.
ela caiu uns 12, 15% nesses últimos 12 meses. Coisas peculiares, né? Ela sim tem algumas coisas que ela tem que pagar, mas, de qualquer forma, ela continua tendo um lucro extremamente expressivo, o Estado continua devendo para ela. Tem acho que a DRE mais bonita de crescimento de lucro da Bolsa, eu acho que é da Sanepar. O negócio é quase uma linha reta, uma régua subindo perfeitamente, um negócio impressionante. Então, as pessoas, uma certeza que a gente tem é que elas com certeza vão continuar precisando de saneamento, né? Em nenhum momento as pessoas vão começar a fazer suas necessidades e tacar pela janela. É o que se espera, né? Que a sociedade não vá para esse caminho. Mas, enquanto ela não for, a Sanepar vai continuar crescendo seus lucros. Isso é excelente para a gente que é acionista. Beleza? Então, CEMIG, Sanepar. Agora a gente vai para a terceira empresa, que é a BBAS3, a queridinha aí dos brasileiros. O Banco do Brasil ficou extremamente popular, principalmente por conta do Barsi, que divulgou muito essa empresa, falou muito bem dela. Realmente é uma baita empresa, não tem nem o que falar. 4,82 de PL, 0,77 de preço sobre valor patrimonial e 10% de dividend yield. É um absurdo, né? A gente tem uma média de empresa nos últimos anos de 8,5% de distribuição de dividendos, um PL abaixo de 5, que é insanidade. A gente continua com um PL dos mais baixos que tem. O preço sobre valor patrimonial descontado, então o preço dela está realmente muito barato. Já teve mais barato 2022, 2023? Sim, esteve, mas continua barato. Mesmo que tenha subido, continua barato. Então é uma baita oportunidade. Essas três empresas são grandes oportunidades que a gente tem na nossa frente. O payout dela atualmente, 50%. Então, tudo que ela pega, distribui 50%. Até verificando aqui, o payout dela já foi mais baixo. A média histórica dela é de 40%. A gente está num payout um pouco atípico. É atípico, né? Acima da média. Mas apresenta crescente desse payout. Uma margem líquida de 10%, que é uma excelente margem de banco. Um CAGR de lucro de 19%. Isso quer dizer que o crescimento de lucro, o que importa na empresa é lucro, né? Principalmente, de quase 20% ao ano. Quase 20% ao ano aumentando seus lucros. ROIC, 15% e 16%. Então ela consegue alavancar seu patrimônio muito bem. Muito bem, continua crescendo constantemente. Com relação a essa avaliação fria de fundamentos, não tem nem como comparar com outro banco. É o banco mais barato, é o banco que mais paga dividendo, é o banco que tem as melhores margens líquidas. Então é excelente, 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 excelente. É um baita banco, principalmente para quem quer se aposentar, porque, bom, a gente tem é difícil falar de certezas no mercado financeiro, né? Mas a gente tem quase certeza absoluta que enquanto existir o Brasil, vai ter Banco do Brasil. Se deixar de existir Banco do Brasil, é porque provavelmente está deixando de existir o Brasil. E se está deixando de existir o Brasil, a gente considera que os outros bancos também foram para o ralo. Né? Então, se tem um banco para sustentar até o final, é o Banco do Brasil, talvez uma caixa, assim, né? Mas da bolsa aqui, das empresas que nos interessam, o Banco do Brasil é uma compra que dá para fazer quase de olho fechado. Probleminhas dela. O Ministério da Economia detém 50% das ações. Isso é bom? Não, não é bom. Mas cai naquela regra que a gente viu lá na CEMIG, que a gente vê na Petro. O Estado é muito dependente delas. Então, se também fica uma lição desse vídeo, que foi um aprendizado meu ano passado, analise quem são os acionistas, principalmente se o Estado é acionista. Porque se ele for, provavelmente ele vai estar muito interessado nos dividendos, porque o Estado está sempre quebrado, sempre precisando de um dinheirinho, então eles vão recorrer a esses valores. Agora, analisando por último aqui, o lucro subiu um pouquinho, a cotação também mantém, mas a boca também está um pouquinho aberta. Um pouquinho de lucro, a cotação acompanha um pouquinho, mas continua muito descontado
de qualquer forma, na análise fundamentalista. Então, essas foram as 3 ações, tá, que eu considero os grandes potenciais de 2025, mas não só para 2025, 26, 27, 28, 29, 30. Não é um day trade, um swing trade, é uma coisa para longo prazo. Pode rentabilizar já a curto, mas eu penso para longo prazo, né? Bom, não é exatamente uma recomendação, é o que eu estou fazendo, é o que eu acho que você deveria estudar essas empresas. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever, me escrever aqui um feedback também aqui embaixo, o que achou do vídeo, perguntas, opiniões, tudo isso é muito bem-vindo, é um canal no começo, então tem muito que aprender, muito trilho ainda para andar e desbravar. Pela sua atenção, meu obrigado. Valeu!